Imagine um mundo onde as pessoas não irão mais sofrer com caspa, descamação, irritação no couro cabeludo, queda ou a calvície. É esse futuro que nós estamos criando. Isso não é cuidado, isso é saúde. Ser Alon é pensar diferente, é quebrar todos os paradigmas do velho mercado. E nós temos a plena convicção que isso só é possível fazendo da saúde do couro cabeludo um hábito diário no mundo. Alon significa carvalho, a árvore mais antiga do mundo, que graças às suas raízes profundas permanece de pé diante qualquer dificuldade, assim como nós, que deixaremos um legado para o mundo. Sou Wesley Troiano, juntamente com Diego Soares, criamos e fundamos a Alon Dermocosméticos. Existimos exatamente para as pessoas que pensam diferente. Nós criamos um tratamento continuado para que você possa ter um couro cabeludo saudável. Você não precisa ter caspa, oleosidade e nem mesmo a calvície. E estamos aqui porque pensamos diferente. Nada disso seria possível se o mundo não tivesse preparado para o novo. Passamos a existir para você que prefere se sentir bem. E nós existimos para quem pensa diferente. Não medimos esforços para transformar os nossos profissionais e especialistas. Investimos cada vez mais para que eles avancem para o próximo nível. Quanto aos resultados, essa é a nossa obrigação. O futuro começa agora. A raiz do seu cabelo, daqui a 5 anos, será a ponta. De nada adianta tratar somente os fios de cabelo. Isso é totalmente paliativo, uma maquiagem que logo logo irá embora e você de fato não devolveu saúde. As pessoas não precisam manter a autoestima baixa, a dor, o constrangimento. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. A dermoterapia preventiva vem para sanar todos esses problemas. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. Nós não viemos apenas para aqueles que sabem que existe um tratamento. Nós viemos para todos. Viemos para resgatar a saúde perdida. Nós somos os primeiros a usar ativos farmacológicos em dermocosméticos. Conseguimos tratar a sua dor de dentro para fora. Quando eu, Denise, escolhi a Alon, escolhi porque ela é a marca que me entregava de dentro para fora o tratamento perfeito para o meu cliente. Por isso estamos criando uma comunidade forte. Nós, dermoterapeutas, fazemos parte de clínicas, boutiques do couro cabeludo. Somos a Alon, a maior referência no tratamento do couro cabeludo no mundo. Se assim como nós, você pensa diferente, se torne uma clínica boutique da dermoterapia capilar. Que juntos nós construiremos um novo mundo. Pense diferente. 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 Por aqui, tudo pronto. Os primeiros passos para a terapia capilar, o segredo da transição. A gente percebe que muitos profissionais, cabeleireiros, profissionais da beleza, hoje se preocupam bastante em transicionar essa carreira para a terapia capilar. Será que é realmente necessário? Já já nós iremos falar para você. Enquanto isso, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Aqui no chat é o local para você colocar o elogio, a dúvida ou a crítica. Lembrando que o nosso suporte está sempre de olho para trazer conteúdos novos para vocês. E aproveite e dê gostei no vídeo.
Já iremos começar, fique muito atento, pegue papel e caneta para você entender de maneira definitiva se existe ou não a necessidade de transicionar sua carreira profissional. Dr. Marcos Prioli, hoje vamos falar de transição de carreira, né? Os primeiros passos da terapia capilar, o segredo da transição. Justamente, doutor. E um assunto que gera tanto tabu até hoje, e às vezes eu fico sem entender. Porque assim como conversávamos hoje nos bastidores mais cedo, eu não acredito muito nessa palavra transição. Porque, na verdade, não tem que deixar de existir o cabeleireiro para surgir o terapeuta capilar. Eu acredito muito que é adquirir mais uma habilidade, agregar mais um serviço, porque o mais difícil, essa pessoa ela já tem, que é o cliente, que tem essas reais necessidades de um tratamento. Perfeito. Então sejam todos bem-vindos. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar algum outro profissional, que você fez curso, que você já estudou, alguém na sua clínica, no seu salão, na sua barbearia, manda o link, a gente vai estar esperando. Inclusive, trazendo aqui ferramentas para que essa pessoa faça essa caminhada, né, Dr. Marcos Prioli? Como a gente vem falando, o segredo da transição. A terapia capilar ela vem tomando um outro rumo, na verdade, né? A terapia capilar até então ela trabalhava de maneira muito tímida ali, com óleo essencial, óleo vegetal, argila. Acabava que as pessoas elas pegavam os aparelhos da estética e iam adaptando o trabalho, mas hoje a terapia capilar ela ganhou muita notoriedade. Hoje realmente ela está sendo vista como uma profissão e acaba que, para quem já está no ecossistema do salão de beleza, vê como uma oportunidade. Para quem já conhece a minha história há um bom tempo, eu venho da estética, da faculdade e comecei os primeiros tratamentos do facial, mas eu já era cabeleireira há 15 anos e eu visualizei que, de fato, ali no pós-Covid, principalmente aquele boom, né, quando veio o Covid, que seria muito importante ter o tratamento do couro cabeludo cada vez mais presente, e foi quando eu comecei a dar os primeiros passos. Hoje é tudo mais fácil, mais acessível, a gente não tinha curso, a gente não tinha recurso, quase não tínhamos dermocosméticos voltados para o couro cabeludo. Então, hoje é tudo tão mais fácil, né? Tá tudo tão aqui para que as pessoas utilizem, para que elas façam. Hoje, as pessoas elas perceberam que, assim como a vida toda, há muito tempo, a gente cuidava do rosto, cuidava dessa pele do rosto, é possível cuidar da pele do couro cabeludo. Ainda existe muito medo, ainda existe muita dúvida. É porque, na verdade, o que as pessoas elas ainda não entenderam? Que é uma pele, assim como a pele do rosto, assim como a pele do corpo, que necessita de cuidados, que necessita de um equilíbrio, que tem uma microbiota, que pode desenvolver inflamações e que é possível, às vezes, doutor, o simples fato de você iniciar ali com as argilas, que é algo que a maioria das pessoas já tem acesso. Você já começa a desempenhar os primeiros tratamentos, mas ainda existe muito medo no que usar, como usar, o que fazer, e de fato isso é uma realidade, porque existem coisas que se eu faço no momento errado, na hora errada, eu posso agravar algumas situações. Só que para nós as intercorrências elas são muito baixas. Exato. Na maioria dos casos, nós temos mais acertos que erros. A gente nunca ouviu falar em algo grave em relação ao tratamento do couro cabeludo, como envolto aos outros tratamentos do facial, enfim. Então, é preciso que as pessoas primeiro percam medo e comecem a entender que seja o básico dessa pele. Exatamente. Para a gente começar esse bate-papo aqui, acredito que a primeira coisa que a gente tem que falar é o segredo da transição da terapia capilar é que não existe transição, né? Justamente. Se existe um segredo para te entregar nessa noite, que não há que se falar em transição. Diego, como assim não há que se falar em transição? Gente, quando a gente fala de transicionar a carreira, significa que você vai sair de um ecossistema, você vai sair de uma abordagem, você vai para algo novo. Não é o caso da maioria de vocês. Se uma pessoa trabalhasse como bancária e ela falasse, olha, eu vi
que 42 milhões de brasileiros têm alopecia androgenética. Vou fazer um curso de terapia capilar. Essa pessoa sim estaria transacionando. Era uma bancária, trabalhou como bancária, viu o tamanho do mercado, falou, opa, oportunidade, viu esse tanto de clínica de transplante, viu essa demanda, viu que no almoço de domingo todo mundo fala de queda, viu uma oportunidade e decidiu ser terapeuta. Estamos falando de alguém que transicionou carreira. No caso de vocês, não há que se falar em transicionar a carreira, justamente porque vocês já estão no ecossistema, vocês já estão trabalhando. A cada dia passam mulheres e homens no seu salão, na sua barbearia, na sua clínica, e são todas oportunidades de trabalho que, às vezes, por conta desse medo, você deixa de ajudar essas pessoas e ganhar mais dinheiro. É isso, Prioli? Justamente, até a nossa colega comentou, quero entender mais sobre o couro cabeludo. Pessoal, quem entende mais do couro cabeludo que o cabeleireiro? Tanto já visualizou essa estrutura, já viu tantas coisas darem certo e darem errado. Eu falo porque quando eu entrei na faculdade de estética, que eu comecei a estudar a pele, talvez eu ainda não tinha a ciência no total como eu tenho hoje, sobre fisiologia, sobre células, enfim. Mas eu já entendia o que aquele couro cabeludo me apresentava, de acordo com se tinha uma vermelhidão, se era uma coceira, se tinha uma dor, porque de tanto ouvir as clientes em salão, de tanto escutar ali num pós-químico o que tinha acontecido, que eu comecei quando a progressiva ainda era aquelas bem fortes, né? Que às vezes a gente causava até queimadura. A gente não tinha outro recurso e as pessoas queriam cabelo liso. Então, a gente passou por uma trajetória de visualização, de escutar, de vivenciar, que nós já temos um entendimento muito elevado do couro cabeludo. Óbvio que a gente vai entender e estudar cada vez mais, mas só de você já ter passado por essas situações, você já tem um entendimento sobre o couro cabeludo. Assim como o esteticista, que já aprende na universidade sobre o couro cabeludo, é difícil, como o Dr. Diego falou, imagina uma pessoa completamente fora do universo vir para a terapia capilar. Isso sim é transicionar, Exatamente. É trocar de ambiente profissional. Agora o cabeleireiro, o barbeiro, hoje o esteticista, está muito familiarizado com o couro cabeludo. E o que me deixa muito irritado, às vezes, e que é caso de muitos profissionais que ficam com muito medo e que não querem começar, é porque são bombardeados, eu falo porque todos os dias eu recebo mensagens, tanto de alunos como de pacientes. Ai, Prioli, eu vi que tem que ter o aparelho XYZ para começar, tem que ter 20 óleos essenciais. Hoje eu vi um profissional falando que é necessário ter 25 óleos essenciais para começar na terapia capilar. Ou a marca que não é de dermocosmético fica falando, olha, cuidado, que esse negócio de dermocosmético não é tão simples, não. Amedrontando as pessoas. E eu falo, gente, isso é um absurdo. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum óleo essencial, na verdade, eu nem usava óleo essencial ainda. Eu tinha um cosmético ou outro que tinha adição de óleo essencial, eu não tinha aparelho, eu tinha uma argila que era branca, e eu já tratava, eu já desempenhava ali os meus protocolos. Eu misturava uma coisa ou outra do facial e começava, porque eu olhava para aquela pele, o que ela realmente estava precisando. Hoje se cria muita coisa em volta do tratamento, envolto à terapia capilar, também para sair vendendo 1 milhão de coisas e ideias, deixando as pessoas apavoradas, o que eu acho assim péssimo no mercado. A terapia capilar é uma técnica, né, que você pode aprender por intermédio de curso livre. O curso livre, ele independentemente de formação, você procura uma instituição, a Alum tem a dela, que é o Induca Alum, onde nós pegamos alguém que não sabe nada e transformamos ele num expert no couro cabeludo. Então tem até a nossa formação online, caso você queira fazer. A terapia capilar pode ser aprendida por intermédio do curso livre. Quando a gente fala em disfunção do couro cabeludo, a androgenética, por exemplo, ela teve ali um fundo disfuncional que levou àquele afinamento do fio de
de cabelo. Então, antes de acontecer o afinamento, já aconteceu um excesso de oleosidade, já aconteceu uma desordem do filme hidrolipídico, desregulou a microbiota, gerou um processo inflamatório, oxidativo e por aí vai. Situações essas que aí nós vamos tratando, reordenando, devolvendo qualidade para a pele. E aí, como resposta, eu vou tendo a devolução de fios. Então, o que nós fazemos é tratar, eu brinco até com os pacientes, nós vamos tratar e devolver o equilíbrio para a sua casa de máquinas. Ela está prejudicada. E aí foge aquele conceito que a gente vem escutando muito por aí. Com 3 passos, trate a queda da sua cliente. Com 2 passos, trate a androgenética. Isso aí é mentira. Aí é por isso que muitas pessoas acreditaram, compraram essa ideia e caíram em desuso. Porque aí você gera uma expectativa no aluno enquanto profissional, o aluno profissional gera uma expectativa no seu paciente que não existe. Hoje, na verdade, nem a classe médica pode prometer a cura de uma disfunção do couro cabeludo, como a androgenética, como um eflúvio crônico, uma dermatite crônica, porque são situações que elas devem ser tratadas e não existe cura ainda estabelecida, porque envolve uma série de questões que são tratáveis tanto dentro da terapia capilar, tanto na minha prática clínica de microagulhamento, tanto no tratamento continuado. O que eu preciso saber, doutor, é olhar para essa pele, avaliar essa pele, usar de um recurso tão acessível hoje como um tricoscópio, que é R$90, Sim. e a pessoa já consegue dar os primeiros passos, tendo conhecimento e bons produtos que vão entregar resultado. Porque, na verdade, doutor Marcos Prioli, o que o cliente deles compram é protocolo. Eles compram Receita do bolo, né? Exatamente. Doutor Marcos, se o senhor estivesse iniciando hoje, quais seriam os primeiros passos na terapia capilar? Primeira coisa, doutor, estudar. Procurar um mentor, alguém que já está atuando e que fale a verdade, o que está tão difícil hoje em dia. Então, assim, que realmente traga uma verdade. Gente, quando a gente fala de saúde, só existe uma verdade, não existe meias verdades. Então, procurar um bom mentor, fazer um bom curso, preparar o meu material de atendimento, e ir em busca de um produto que atenda às minhas necessidades. Porque, na verdade, quando a gente olha, hoje eu falo por experiência própria, de alunos que fizeram tudo ao contrário. Foram lá e compraram um aparelho caríssimo, não teve um bom conhecimento, não fez uma rota adequada. Conclusão, não consegue pagar o aparelho, porque não tem paciente, não trata, e acabou se frustrando. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento. Se você tem tempo, disponibilidade e é um pesquisador nato, eu falo abertamente. Hoje, se a pessoa tiver o dom de ser um pesquisador, ele consegue já começar a estudar sozinho. Com artigos, com bons vídeos. Hoje a gente tem infinitas possibilidades. A gente sabe que as pessoas não têm mais tempo, as pessoas já querem começar. E é por isso que existem hoje os cursos, que existem os mentores, como a gente sempre menciona. Sim. Então, o primeiro passo é a educação. A partir do momento que esse profissional ele desenvolve esse conhecimento, que é o tal do raciocínio clínico, ele tem condição de começar a atender seus primeiros pacientes. E dentro do salão, o que não falta é oportunidade, né, doutor Marcos? A gente percebe aqui no dia a dia que muitos profissionais eles perdem a oportunidade de aliar embelezamento com saúde. Porque, até por ignorância mesmo, até pouco tempo atrás, muitos profissionais acreditavam que para ser terapeuta capilar, eu deveria parar de ser cabeleireiro. Foi algo que até o senhor mencionou, até em tom de desabafo, num curso aqui, que o senhor foi aqui em Goiânia e foi mal recebido, e eu lembro dessa época. Só que parece que hoje elas entenderam um pouco mais que saúde e embelezamento não concorrem. O que eu quero dizer com isso? A gente coloca protocolo de terapia em tudo, né? Posso colocar
num pré-alisamento, num pós-alisamento, num pré-química, num pós-química, posso colocar num pré-coloração, num pós-coloração. Então a saúde capilar ela vai entrar na rotina desse profissional que está aqui. Ela já deveria ter entrado em pauta, né, doutor? Só que a gente não tinha informação, ainda não tinha tanto conhecimento, não tinha produtos, como eu mencionei, então era mais complicado. Mas aqui, qual o profissional que nunca tentou fazer o que seja uma argila ou alguma coisa num pós-progressiva que a sua cliente estava cheia de caspa, por exemplo? Quem aqui já tentou fazer alguma coisa, que seja tentar lavar, fazer qualquer coisa ali, quando a cliente reclamou que teve muita caspa, e é normal. E é quando eu falo de estudar, doutor, e tem aluno que fala, Prioli, mas é muita coisa, é muito difícil. Gente, calma. Para aprendermos a falar, leva quanto tempo, doutor? Sim. Para aprender um novo idioma, por exemplo. Então, tudo demanda um tempo de dedicação, de pesquisa e de estudo. E aí você vai adquirindo. Então, por exemplo, às vezes quando o profissional fala assim, Prioli, como é que trata a dermatite seborreica? Fala, tá, vamos lá. O que causou a dermatite seborreica? Sabe, a primeira coisa que a pessoa tem que estudar? Filme hidrolipídico. Entender o que é um filme hidrolipídico, o que é o sebo e o suor, o que é um pH e o que desregula esse pH e desordena esse filme hidrolipídico no dia a dia do cabeleireiro, como uma progressiva, que é uma escova ácida. E aí, quando você pega lá do início, de onde é que surgiu a dermatite em si, você consegue entender exatamente o que você precisa fazer para tratá-la, sem se preocupar com o diagnóstico final. Exatamente. Você não tem mais tropeço no caminho. E aí você começa a entender que quando você desordena um filme hidrolipídico, por exemplo, no caso de uma progressiva, se você simplesmente utilizar ali de uma argila branca acompanhada a 2 óleos essenciais, você já consegue melhorar esse filme hidrolipídico, evitar aquela descamação excessiva. Agora eu vou fazer uma provocação. Na verdade, se a gente olhar quem vem de transição de carreira, tende a ter mais sucesso realmente. Você acredita nisso? Sim. Porque a pessoa ela vem com muito mais tesão, ela vem com muito mais gás, vem com muito mais compromisso. Eu falo por mim, porque eu também fiz transição de carreira, porque olha, eu sou advogado. Quando eu decidi ser sócio do Wesley na Alon, eu não sabia o que era matriz germinativa, eu não sabia o que era buge, eu não sabia o que era dermocosmético, eu não sabia o que era alopecia hidrogenética, eu entendia muito pouco de marketing, muito pouco de vendas, mas eu decidi fazer uma transição e a partir daí eu determinei para mim mesmo que eu ia ser um empresário desse ramo e aqui estou. Inclusive, em pouco tempo vamos mostrar muitos antes e depois para vocês verem como que é uma transição de carreira. Então, isso aqui é até um tapa na cara do profissional da beleza, porque ele está lá com a oportunidade, as pessoas pedindo, ele já sabe o que é uma matriz germinativa, ele já sabe o que é um fio de cabelo, ele já sabe o que é uma buge, ele sabe o que é uma queda, ele sabe identificar, ele sabe olhar, o couro cabeludo está ali, mas ele deixa profissionais em transição de carreira com mais vontade, com mais gás, vir ganhar o mercado. Tem profissional, doutor, que tem medo. E parabéns, viu, Lígia? Tem vergonha de falar para o cliente, olha, você está com uma caspa, né, você está com uma desordem, tem uma inflamação. Vamos fazer um protocolo? Vamos fazer uma argila? Gente, tem que começar de alguma forma. Mas tem profissional que tem medo de oferecer aquilo que ele domina. Então, é muito grave. Hoje eu falo, nós temos especialistas do comercial hoje que entendem mais de tricologia, de terapia capilar que muitos profissionais. Com certeza. Isso é dedicação, porque eles estudam para conseguir atender vocês. Por isso que eles não são mero vendedores, são especialistas. E vocês também são capazes. Então, é não ter medo, é ter realmente coragem, é se jogar mesmo, sabe? Enfiar de cabeça e começar, dar o primeiro passo. O dia que você fizer a primeira argila, ou o primeiro blend de óleos, ou que você fez uma higienização com um shampoo de tratamento do couro cabeludo, você já fez algo diferente, você já deu o primeiro passo. E o cliente ele percebe, é diferente o shampoo convencional do shampoo do couro cabeludo. A sensação é diferente.
Exatamente. Assim, a gente percebe que as pessoas elas se pegam muito a nomenclaturas, né? Porque olha, elas se pegam muito a rótulos. Então, quem é profissional da beleza topa acabar com esse nome, transição de carreira? Porque acho que ficou muito claro que vocês não estão transicionando carreira. Vocês estão fazendo uma adaptação à necessidade do cliente atual. Vocês vão oferecer um serviço a mais. Se hoje o cliente que senta na sua cadeira é uma pessoa, é um homem, uma mulher que quer saúde e beleza, eu estou me tornando esse profissional da saúde e beleza. Não interessa se ele me denomina como dermoterapeuta capilar, como terapeuta ou cabeleireiro. O que importa é o seu resultado. O que você está entregando para ele? O que tem no seu salão que ele nunca viu em nenhum outro? É essa a diferença. O seu salão é um salão que entrega alisamento, é um tratamento que entrega, um salão que entrega coloração, mas tem um pré e pós diferente, onde eu preparo um couro cabeludo e essa pessoa não sofre nesse pós. Ela tinha percepções ali que hoje ela não tem mais, o couro cabeludo não descama, não fica vermelho, isso já é um movimento diferente, com isso você já ganha dinheiro e vai incrementando a terapia capilar. Como eu disse, dá o primeiro passo. Eu me lembro que quando comecei mesmo, eu já coloquei um shampoo que ele tinha em sua composição e sua fórmula menta, para eu lavar o couro cabeludo, para a minha cliente já ter um sensorial diferente. E ali eu já não passei mais a falar lavagem. Eu já comecei a falar higienização. Logo, já comecei a usar o esfoliante que eu tinha da estética facial para realizar a esfoliação, onde eu já explicava para a minha cliente que a escova dela ia durar mais. E, de fato, sim, porque eu removia muito bem a impregnação sebácea. Sim. E aí elas já amavam, porque o que a pessoa quer, naquela época, era ficar escovado uma semana. Então, eu fui encontrando formas, de acordo com os clientes que eu tinha naquele momento, de mostrar como era diferente quando se fazia algo de diferente no couro cabeludo, e não mais somente no fio. Eu vejo que a maioria dos profissionais, o grande problema é assim, Prioli, eles não dão start, eles não começam, eles não se arriscam. E aí a gente vê que muito profissional até hoje está também preso em título. Ah, porque eu tenho que ter um diploma para colocar aqui na minha clínica. Ah, eu preciso de um papel. Gente, calma. A autoridade outorgada por um papel, ela não tem muito valor. Vocês já repararam numa empresa, em algum ambiente, onde aquele líder, ele não é um líder nato, alguém deu aquele cargo para ele, as pessoas não respeitam? Com certeza já aconteceu isso perto de vocês. Então, essa liderança, essa autoridade, ela é algo natural, só que ela só vai vir com o seu trabalho. Então, você vai criar uma experiência diferente, você vai entregar uma argila, você vai entregar um complexo de extratos, você vai entregar um óleo essencial, você vai usar um shampoo prebiótico nesse couro cabeludo, controlar fungo e bactéria. Os seus clientes vão começar a falar de você e vai ser natural essa mudança do olhar dele. Mas se você acreditar que você vai acordar, que você vai dormir na casinha, né, doutor Marcos, do cabeleireiro, e vai amanhecer na casinha do profissional da saúde, você está completamente enganado. Existe uma caminhada árdua. Dr. Marcos Prioli mesmo, ficou quanto tempo fazendo os dois? Até hoje, graças a Deus, poder se dedicar exclusivamente à terapia. Então, é uma caminhada árdua. Foram mais ou menos 2 anos, como o pessoal gosta de falar, transicionando, que na verdade eu nunca transicionei. O que eu fiz foi aposentar a minha atuação como cabeleireiro e maquiador, mas porque eu já não tinha mais agenda devido à minha vida educacional e também à clínica. Então eu tive que aposentar. Mas se naquela época eu tivesse uma equipe de embelezamento grande, eu jamais teria aposentado, não faria sentido. Eu ia ficar como o clínico, como o terapeuta, e a minha equipe fazendo embelezamento. Como muitos salões têm uma equipe grande, que basta organizar para que tudo aconteça no mesmo ambiente. Não tem problema. E aí leva esse tempo, mas é preciso dar o primeiro passo.
Sim. Porque se não dá o primeiro passo, as coisas não acontecem. A realidade, ela não muda. Tanto quanto como comecei também na estética facial, eu começava ali, tudo eu trouxe, da vida de cabeleireiro e da vida de maquiador. Então, eu já estava no primeiro período de faculdade. As minhas noivas, que eu comecei a fechar depois do primeiro período de faculdade, eu já incluí no pacote delas a limpeza de pele com peeling, faltando 10 dias para o casamento, porque a maquiagem ia ficar melhor, ia receber melhor. Dali eu já fazia minhas primeiras pacientes que depois seguiam tratando. Exatamente. Então, tem que existir uma forma de começar. É possível, mas tem que dar o primeiro passo, senão nunca acontece. Eu estava falando com o Jones sobre uma barbearia que eu tive em Goiânia. E todo mundo que tem uma barbearia, um salão de beleza, ele tem uma mesma dor, que é não ter inovação. Por exemplo, se eu vou numa barbearia hoje, não vai fugir do trivial. Ele vai me oferecer uma sobrancelha na navalha, ele vai me oferecer uma barbaterapia se ele for muito visionário, mas no geral é uma barba normal, e o corte de cabelo, que é o degradê que está na moda aí há 7, 8 anos, agora que está saindo um pouquinho. São 3, 4, 5 serviços. Então eu, como dono de barbearia, eu sempre ficava olhando para o mercado e tentando trazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu ofereço cabelo, barba, sobrancelha. O que o meu concorrente oferece? Cabelo, barba e sobrancelha. O cara está a 100 metros de mim. O cara está a 200 metros de mim, oferecendo cabelo, barba e sobrancelha. Se a gente oferece o mesmo serviço, para onde que o meu cliente começa a olhar? Preço ou tempo. Ah, a barbearia do cara tá mais vazia, eu vou lá. Então, para fugir desse tipo de concorrência, para fugir dessa guerra de preço, a terapia capilar ela é uma estratégia extraordinária, doutor Marcos. Imagine o cara chegar ali para fazer um procedimento de coloração. Olha, a nossa coloração ela é R$800. Só que na nossa coloração, nós te damos 2 pacotes terapêuticos. Por quê? Como eu sou um especialista em couro cabeludo, antes eu vou fazer uma sessão para preparar esse couro cabeludo, vou fazer isso, isso, isso e isso. E depois, uma semana após, eu vou fazer uma outra sessão para saber justamente o efeito desse procedimento do seu couro cabeludo e farei isso, isso e isso. Você pegou a terapia capilar, aliou a beleza, vendeu um pacote cheio e o seu cliente vai falar de algo que nenhum concorrente seu está fazendo. Quando eu comecei, inclusive, eu me lembro assim que nas primeiras progressivas que eu comecei a criar esse protocolo, eu aumentei R$50 no meu valor de progressiva, doutor. E aí, no dia da progressiva, eu fazia o pré e já realizava a progressiva. E pedia à minha cliente para voltar com no máximo 2 a 3 dias para fazer o pós. Então, o que aconteceu? Eu comecei a gerar uma consciência e uma diferença do resultado a nível de couro cabeludo, porque já não tinha mais aquela coceirinha, já não tinha mais aquela descamação, foi mudando. E eu fui gerando uma consciência ao qual a minha cliente, por mais que ela achasse um pouquinho mais barato ali no colega com o mesmo produto que eu utilizava, ela não tinha coragem, porque ela já virava para mim e falava, não, Prioli, você já entende do couro cabeludo, e aí eu percebi o quanto foi melhor, e isso a longo prazo poderá beneficiar os meus cabelos, que eu já começava a falar que a longo prazo você inflamando, você prejudicando, isso resultaria em perda de fios, consequentemente. Então, eu comecei a implantar na mente delas que era importante fazer comigo. Tanto depois eu aumentei para 200, depois eu já tinha aumentado quase R$400 no meu preço de progressiva, que antes para mim era algo super desgastante, que eu não tinha lucro, e eu comecei a ter um lucro excelente. E tanto depois as próprias clientes ficavam, não, Prioli, por favor, faz só a minha. Eu falava, gente, eu já não tenho mais agenda para fazer a progressiva. Hoje eu só trato couro cabeludo e facial, enfim. Mas eu comecei a escutar isso. E são pequenos ajustes, né, Sim. doutor Marcos, que a gente faz Comecei baratinho. E dá essa condição diferente. Nem tinha tanta lucratividade, mas eu sabia que dali era só um pontapé de partida
para eu começar a fazer outras coisas. Depois eu comecei a vender a reposição de lipídios no retorno dos fios. Eu fui aliando saúde ao que eu já fazia devagarinho. E assim, a gente já falou isso aqui várias vezes na aula e a gente não se cansa de repetir. É impossível o cliente desver algo. Então, a partir do momento que você traz para o seu procedimento de embelezamento a saúde, essa pessoa vai querer experimentar de novo. Imagine aqui, doutor Marcos, você fazer uma química, uma coloração sem intercorrência, sem ter aquele couro cabeludo com mais vermelhidão, ou com aquela coceirinha, ou com aquela dor, ou enfrentar uma queda, um afinamento de fio. E aí acontece isso que aconteceu que o senhor disse. E o melhor, quando a gente fala de serviço, prestação de serviço, a maior captação deles é no boca a boca. A prestação de serviço tem essa característica e as clientes vão passando isso umas para as outras e quando esse profissional vê, a terapia capilar de alguma maneira já está inserida naquela rotina e a partir daí ele tem autoridade para falar de queda, para falar de dermatite, porque ele já entregou um resultado, ele não está falando sem resultado. É igual clientes que eu tinha de escovação, aquela cliente que trivialmente toda semana estava para escovar. E tinha o couro cabeludo oleoso, lógico que com 2 dias o cabelo já estava grudado no couro cabeludo. E eu começava a falar, não, vamos fazer diferente. Hoje eu vou te dar de presente a higienização, a esfoliação, a argila. Depois vou finalizar com a escova. E você vai observar. E aquilo era um caminho sem volta. Porque aquela pessoa que assistiu o cabelo dela ficar oleoso, já no outro dia, já perdia a escova, e aí ela percebeu que quando eu fiz aquele protocolo, ela durou mais, o cabelo ficou soltinho por mais tempo. Então, ela voltava na outra semana e falava, olha, eu quero daquele jeito, quanto que é? E ali eu já começava a aumentar um pouquinho o valor e logo eu já podia abordar e falar, olha, vamos tratar essa oleosidade? Chega de ficar com esse couro cabeludo oleoso? Vamos organizar uma rotina de tratamento? E ali eu começava a dar os primeiros passos. E aí, o que as pessoas começavam a observar? Nossa, Prioli, eu não sei se era oleosidade, mas meu cabelo caía mais. Depois que você está fazendo essas coisas diferentes, está caindo menos. Eu estou sentindo meu couro cabeludo melhor. Eu não estou tendo mais aquelas coceiras à noite. Então, é igual você falou, não tem volta, é um caminho sem volta, porque, de fato, muda toda uma história, toda uma realidade. A gente está falando de saúde, bem-estar, de se sentir bem, de não ter mais aquelas coisas que são tão desconfortáveis. Exatamente. Gente, está fazendo sentido o que a gente trouxe aqui? Vocês conseguem aplicar isso a partir de amanhã? Porque o nosso objetivo hoje, né, doutor Marcos, é justamente quebrar esse estereótipo, né? Vamos repetir, parece que essa palavra transição tem um peso muito grande na vida de vocês, como se fosse um fardo muito pesado, sendo que na verdade não é, se trata de uma oportunidade, uma grande oportunidade. Por quê? Porque esses profissionais, eles estão sentados numa mina de ouro. Então, com os clientes que eles já têm, eles conseguem aumentar o faturamento aí tranquilamente, doutor Marcos, em 30%, 40%. Porque em qualquer procedimento da beleza, eles vão conseguir incluir pelo menos 1 ou 2 a mais, tanto no pré como no pós, inserir essa cultura de saúde, fazer essa pessoa olhar para o couro cabeludo e nos ajudar a atingir nosso objetivo, que é fazer da saúde do couro cabeludo um hábito diário. E o ambiente de salão, doutor, ele é intrigante, porque mulheres, elas são competitivas. Eu falo porque eu vivenciei isso. Às vezes uma cliente aceitava fazer argila e a outra chegava e olhava, o que ela está fazendo? Eu falava, não, a gente está fazendo uma argiloterapia. Não, eu também quero. Porque começa aquela competição, eu quero também, porque eu quero que meu cabelo fique tão incrível quanto. O que essa argiloterapia faz, né? Isso desperta o interesse, a curiosidade. Então, às vezes, já aconteceu de eu pegar uma amiga minha, o dia que estava mais movimentado, e colocar ela ali numa argila, no vapor de ozônio, no meio de todo mundo, com tudo acontecendo, para criar uma atmosfera e despertar o desejo. Então, às vezes, você tem que mostrar para que as pessoas entendam. O ser humano ele é muito visual. Sim. Se você só fala e não saber explicar a importância, o motivo, você tem que mostrar, tem que ser visual, pelo menos,
para que a pessoa entenda que aquilo é bom para ela. E na vida é assim, né? Porque, olha, às vezes você atrai o cliente pelo que ele quer e entrega o que ele precisa. Sim. A Alon mesmo, ela é uma empresa que ela tem como fundo a longevidade e a saúde. Mas por onde que as pessoas vêm? Pela saúde capilar, que é onde mexe com a autoestima, onde mexe com o fio de cabelo, cabelo saudável, cabelo bonito. Mas o que a gente entrega? Saúde para eles. Quando a gente pensa numa semente de Alon, é pensando na saúde. Quando a gente pensa numa Recover, olhando para o intestino, é pensando na saúde. Mas as pessoas, elas são movidas pela beleza, elas são movidas pela vaidade, elas são movidas por essa questão de ser desejada, de ser olhada, de ser envaidecida, e isso é uma grande oportunidade para, nessa medida, entregar saúde para essas pessoas. E tem uma coisa que eu falo muito, assim, que é bem gritante. Eu que já passei por vários lugares, trabalhei em outras clínicas de outras pessoas, eu sempre falava para as pessoas, vocês pelo menos experimentaram em si o procedimento? Quem aqui já fez uma esfoliação, já fez uma argila no seu próprio couro cabeludo, ou alguém aplicou, recebeu ali um tratamento, uma sessão? Porque às vezes o próprio cabeleireiro, ele nunca nem experienciou. Sim. Ele não tem nem como falar, porque ele próprio nunca parou para usar um shampoo de tratamento ou para fazer uma argila, uma esfoliação que seja. Então, começa fazendo em si. Começa fazendo nas pessoas próximas a você, começa a colher depoimento, começa a fazer uma pesquisa, um estudo de caso com pessoas próximas a você. Quando eu comecei a enganjar, doutor, na clínica, com tratamentos, que eu comecei a perceber que, de fato, aquilo era muito bom para as outras pessoas e para a minha carreira profissional, eu selecionei 5 pessoas que tinham problemas diferentes, disfunções diferentes. Fiz até pelo Instagram, como se fosse um sorteio, e as pessoas indicavam umas às outras. E eu presenteei essas 5 pessoas com tratamento, onde elas comprariam somente os produtos para usar no dia a dia. E ali eu tinha um combinado que eles me liberariam o uso da imagem. Então, fiz vídeo, fiz foto, colhia depoimento, enfim. E ali eu tive os meus primeiros estudos de casos, me ajudou muito em rotina clínica, em raciocínio clínico, e foram os primeiros antes e depois, as primeiras provas sociais, as primeiras coisas visuais, palpáveis, que eu pude apresentar para outras pessoas. Então, foi muito bom. Tem resultado, tanto eu uso até hoje, porque assim, naquela época eu olho, quando eu não tinha nem tanta tecnologia ainda, e eu já consegui entregar resultado, né, com o trivial que a gente tinha. O que o Prioli falou aqui é muito importante, essa questão da gente ser produto do produto. Às vezes a gente se limita a oferecer, a gente se limita a ofertar porque a gente não acredita, Prioli. Uhum. A pessoa não acredita, ela só vê um burburinho do mercado, ela só vê todo mundo fazendo e faz porque está todo mundo fazendo. Mas na medida que eu trago para minha rotina pessoal esse cuidado com o couro cabeludo e vejo o resultado, eu quero oferecer. Eu quero entregar, eu quero que mais pessoas compartilhem daquilo. Quando você vai fazer uma viagem, a hora que você chega, você quer falar para todo mundo a sua viagem. Quando você vai num restaurante novo, você quer contar para os seus amigos a experiência de comer num lugar legal, quando você compra um carro. E com a saúde do couro cabeludo também não vai ser diferente. Então, na medida que eu experiencio isso, tenho uma vivência, sei que dá resultado, fica mais natural, mais verdadeiro eu passar essa mensagem para frente. E assim, uma outra forma de perder esse medo é a experiência prática, né, doutor Marcos? Sim. Por quê? Porque esse início é algo novo, mas ele precisa fazer, ele precisa testar, ele precisa dar continuidade. E aí pode ser como a colega colocou aqui, ó, ela se voluntaria em curso, ela quando compra um produto novo, ela usa nela mesmo. O profissional aqui, ele pode ir no salão de um outro profissional experimentar. Então, assim, existem várias formas da gente gerar novas experiências e aprendendo. Começar por si. Ela falando que foi modelo, paciente modelo. Eu me lembro uma vez que eu me voluntariei para ser paciente modelo de um curso de microagulhamento. Isso no meu primeiro ano de faculdade, não tinha condições de pagar o curso e fui.
e desenvolvi uma hiperpigmentação pós-inflamatória, então saí de lá com 2 experiências, o microagulhamento e a hiperpigmentação para eu tratar. Mas foi super válido, e quando a gente fala dessa questão da experiência, doutor, tem profissional que tá, eu quero começar, e nunca usou, como eu disse, um shampoo, nunca usou um tônico, não tem ali, nunca parou para fazer um autocuidado. Sim. Para pelo menos conseguir contar. Como é que você conta? Como é que você vende alguma coisa Que você não vive. Como é que você vende uma comida que você não experimentou ali? Você está fazendo ela, você não provou o tempero? Como que você vai saber se aquilo está bom, se aquilo é bom? É impossível. Então, começa por você, pela sua equipe. Pelo seu marido. Sim. Pela sua esposa. Todo mundo tem alguém do seu lado que precisa do tratamento do couro cabeludo. Isso é algo assim inegável, não tem como. Todos nós temos alguém próximo a nós que necessitam de um cuidado. Quem já acompanha minha história há um bom tempo sabe que eu também era cabeleireiro e hoje estou dentro da terapia capilar. Então, é nítido. É preciso só dar o primeiro passo. E aí existe, óbvio, uma forma correta disso acontecer, mas ela precisa acontecer. E ninguém vai começar acertando em tudo. Às vezes você vai errar, às vezes você vai fazer algo que não deu muito certo. O legal é que a nossa atuação ela não gera intercorrências graves. É diferente, eu, por exemplo, trabalho com preenchimento, trabalho com botox na estética facial, que são coisas que eu não posso errar. Porque aí eu tenho uma intercorrência grave. O nosso trabalho ele não gera intercorrências graves, salvo o microagulhamento que pede uma biossegurança, né, que exige uma outra forma de atuar, mas que é totalmente possível também. Não é como todo mundo prega, um bicho de 7 cabeças que apavora todo mundo. Não. Existe uma ciência, uma técnica. E aí começar é muito fácil. Só não é possível para quem realmente não... Primeiro, a pessoa ela não acredita. Porque se ela tem medo de oferecer para o seu cliente, é porque ela não acredita. Exato. Se ela não acredita, é porque ela nunca experimentou. Que é aquilo que eu acabei de falar. Então, são coisas que estão atreladas, que são resolvíveis, mas que precisam de ser organizadas. A pessoa precisa encarar a realidade. Por que eu não tenho coragem de falar do meu tratamento? Por que eu não tenho coragem de oferecer uma argiloterapia? É porque eu não acredito. Se eu não acredito, é porque eu não experienciei. O objetivo da noite, acredito que foi cumprido, é realmente trazer essa desmistificação, tirar o peso dessa palavra transição. Acredito que a gente deixou claro, Prioli, que quando a gente fala de transição, é alguém que vai realmente tomar um outro rumo. É alguém, por exemplo, que vem de uma carreira de bancário, uma pessoa que era enfermeiro, que era biomédico, que era professor, como a gente já viu alguns casos, manicure, e fala, não, vou cuidar do couro cabeludo. Quando a gente fala de profissional da beleza, é uma adaptação muito simples e tranquila à nova realidade do mercado, onde antes as pessoas se serviam somente com o embelezamento. Hoje elas querem andar saúde e beleza ao mesmo tempo, porque não abrem mão da autoestima, mas também querem cuidar da saúde porque entenderam a importância. E aqui a gente começou a dar algumas dicas, que você pode, inclusive, implementar a terapia dentro do que você já tem. Um processo de coloração, um processo de alisamento, qualquer procedimento no seu salão cabe terapia capilar. É justamente, doutor. E mesmo aquela escova trivial do dia a dia. Escova. Que você vai ofertar ali alguma coisa para que venha durar mais, que é o grande X da questão hoje em dia também. Então, existem inúmeras formas de começar. Perfeito, então. Obrigado aqui, a equipe que está com a gente até agora. Obrigado, doutor Marcos Prioli. Obrigado, doutor Diego, toda a nossa equipe, a todos que ficaram conosco até agora. Um grande abraço, tamo junto até a última flecha. Se você ficou até agora, eu tenho certeza que você entendeu que o segredo da transição é que não há segredo. O profissional da beleza não precisa mudar a rotina de salão para ajudar os clientes que ele já tem, só que com um foco no couro cabeludo antes de qualquer procedimento de salão. Se você gostou desse conteúdo e deseja ver mais, fique sempre atento ao nosso canal. Inclusive, o nosso próximo tema é sobre argiloterapia.
como cada argila age, a necessidade de ter uma argila pura, como ela funciona como um imã de toxicidade, como ela faz essa troca da energia celular, tudo isso na próxima estreia. Um grande abraço e tamo junto, até a última flecha.